em relevo ou pintado, no caso de vocês que estão pintando, né? Eu inicio com esses dois pontos aí em destaque, e o que vem depois, no caso da Carolina, é o C. Então, significa que o C está em letra maiúscula. Beleza, gente? Fácil, né? A questão é que, assim, às vezes a gente vai escrever em letra maiúscula, eu conto lá na reglete, eu falo assim, deixa eu ver quantas celas eu tenho aqui. Eu tenho 7 celas, mas o nome Carolina tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já não daria para escrever. Mas vamos supor que, eu tenho 8. 8 vai dar para escrever Carolina certinho. Mas se você for escrever Carolina com letra maiúscula, você não vai usar 8 celas, você vai usar 9 celas. Então você tem que contar, se você quer escrever com letra maiúscula, que é o mais correto, porque é o nome próprio, né? A quantidade de celas que eu vou ter para representar o nome aí da Carolina. Ou, seguindo aquelas regras que eu falei, hífen continua na outra linha, lembrando que para os surdos cegos é mais complicado você ler quando tem um hífen e continua na outra linha, tá bom? Mas é isso, acho que deu para entender que a primeira cela que aparece ali com o ponto 4 e o ponto 6 em destaque, em relevo, significa que a próxima letra que vai vir na próxima cela é maiúscula, beleza? Agora vamos entender como é que se dá essa questão de você escrever toda a palavra em caixa alta, toda a palavra em letra maiúscula, né? Basta eu repetir o ponto 4 e o 6 duas vezes em duas celas diferentes. O que vir depois, o nome que vir depois, ele vai estar todo em caixa alta, como mostra aí na imagem, tá? Então o nome Maria, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Mas se eu quiser escrever o nome Maria todo em caixa alta, todo em letra maiúscula, né? Eu vou representar isso todo em letra maiúscula, fazendo o relevo no ponto 4 e no ponto 6, em duas celas diferentes, como está mostrando aí na imagem para vocês. Beleza? Isso significa que está tudo em letra maiúscula. Mas, se eu quiser escrever uma frase em letra maiúscula, a primeira palavra vai estar em destaque aí, né? A primeira palavra vai estar mostrando o ponto 4 e o ponto 6, o ponto 4 e o ponto 6, né? Que são duas celas. Eli, mas eu tô vendo que tem ali, começa com um traço ali, né? Um hífen ali, né? Pintando o ponto 2 e o ponto 5. Sim, tem gente que escreve dessa forma, já coloca um hífen no começo para mostrar assim, olha, vai vir aí uma sequência de palavras em letra maiúscula. Mas tem gente que não usa o hífen, só pinta o ponto 4, o ponto 6 na primeira palavra e o ponto 4 e o ponto 6 na última palavra. Significa que o que está no meio, o que está entre a primeira palavra que está em letra maiúscula e a última palavra que está em letra maiúscula, o que está no meio delas aqui, tudo é em letra maiúscula. Tá? Como está mostrando aí no exemplo, né? Eu coloquei assim, Paulo estuda Libras. Tudo isso que eu escrevi, Paulo estuda Libras, está em letra maiúscula. Então, a última palavra que está em letra maiúscula é Libras. Tá? E aí depois começa aí já está em letra minúscula, Braille, em letra minúscula. Então, vocês perceberam que a primeira e a última palavra, eu coloquei no início delas o ponto 4, o ponto 4 e o ponto 6, ponto 4 e ponto 6, e coloquei na última palavra também o ponto 4, o ponto 6, o ponto 4 e o ponto 6. Significa, parou aqui, que vai vir depois disso em letra minúscula. É só vocês darem uma olhada nessa imagem que está bem representado e dá para vocês entenderem com clareza aí como é que funciona essa questão de você escrever uma frase toda em letra maiúscula, ou em caixa alta, né, como o pessoal gosta de dizer. Beleza? E como é que funciona essa questão dos números? Esse é o símbolo de número, esse símbolo que você está vendo aí. Sabe lá no botão do elevador? Às vezes a gente vê alguma plaquinha, a gente vê esse símbolo, a gente fala, mas por que tem esse símbolo aqui? E ele se repete algumas vezes. Porque quando tem o botão do elevador número 1, 2, 3, 4, 5, 6, toda vez que for representar números que são separados assim, eu preciso colocar
o símbolo de número, que é esse símbolo que você está vendo aí, ponto 3, 4, 5 e 6. O que vem depois é um número, tá? Mas quais são os números, né? Os números de 1 até 10 aí. Os números de 1 a 10, ou de 1 até o 0, melhor dizendo, são as letras do alfabeto. Lembra que eu falei no começo que se você aprender as 10 primeiras letras do alfabeto, você iria aprender tanto todo o alfabeto e todo o sistema numérico? Porque o número 1 é o A, o 2 é o B, o 3 é o C, o 4 é o D e assim sucessivamente. Dá uma olhada aí. O que difere números de letras é simplesmente esse símbolo que vai aparecer na frente. Esses pontos aí, ponto 3, 4, 5 e 6, representam que o que vem depois são números. Tudo bem? Então, Hélio, mas aí você colocou somente o número 1. E se fosse o 12, você colocaria o símbolo de número, né? Está representado aí, né? A gente às vezes brinca, fala que é um L ao contrário, né? Que parece um L ao contrário, alguma coisa assim. Mas você tem esse símbolo, e aí eu colocaria, aliás, faria um relevo no ponto A, e depois na próxima célula eu faria o B, tá? Porque o A é o 1 e o B é o número 2. Deu para entender? Deixo uma célula vazia quando eu quero fazer uma outra sequência numérica. Faço o símbolo de número, ponto, coloca aí o número qual que é, né? Se for o 2, eu coloco B, se for o 3, eu coloco C. Deixo uma célula vazia e vou seguindo a sequência. Hélio, e como é que faz para isso voltar a ser letra? É só você não fazer mais o símbolo de número. Quando você não fizer o símbolo de número, deixa uma célula vazia, o que vem depois, se não tiver o símbolo de número, o que vem depois volta a ser letras. Tudo bem? Olha alguns exemplos aí, né? De dezenas, no caso, né? E de centenas também. Acho que dá para entender o 19 aí, ó. O 19, o primeiro que está ali é a letra A. E o 9, qual que é o 9? Qual é a nona letra do alfabeto? É o I. Isso, exatamente, é o I. Tá? Mesma coisa no 25. Qual é a segunda letra do alfabeto? O B. Qual é a quinta letra do alfabeto? A, B, C, D, I. Então, o que está ali é o B e o E, e o símbolo de número, formando 25. Ok? 31.478. Dá uma olhada aí. Pontuação, né? Vamos aprender um pouquinho aí sobre pontuação. Olha a vírgula. A vírgula é o ponto 2, tá? Colado na última célula ali, né? E depois você pula uma célula após É a mesma regra do português, gente. Sabe quando você está digitando no computador ali, que você acabou de escrever uma palavra, você tem que colocar a vírgula junto dessa palavra que você acabou de escrever. Deixa um espacinho e continua escrevendo a próxima palavra. Você não vai escrever uma palavra colada na vírgula, não. Você vai deixar um espacinho. É a mesma coisa na escrita em braille. Você cola a vírgula na última palavra, deixa uma célula vazia e escreve a próxima palavra. Ok? Olha o ponto final, é o ponto 3, tá? Ponto final é o ponto 3. Então é a mesma coisa. Escreveu a frase, acabou ali a última palavra, ponto final. Ok? O ponto 3, deixando o ponto 3 em relevo, ou pintado, se você ainda não tiver a reglete. Olha o ponto de interrogação, ponto 2 e o ponto 6, tá? Faço toda a frase, se a frase é uma frase interrogativa, no final dela, ponto 2 e ponto 6, para dizer que essa frase é uma frase interrogativa, ok? E aí eu deixo para você a última atividade, tá? Para vocês darem uma lida, pensar e responder, né? Qual é a alternativa correspondente ao texto acima? Agora é o contrário. Tá em braille, você precisa
fazer uma transcrição para o português. Então, alternativa A, o que elas gostam de comer. Alternativa B, sua sala está arrumada? Sempre perguntando, né? Alternativa C, o que você gosta de comer? Alternativa D, o que eles gostam de comer? Alternativa E, a mulher gosta de beber, tá? Já vamos dar a resposta, né? A resposta correta é a alternativa C, o que você gosta de comer, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. É só uma introdução ao Braille, mas vejam que é uma introdução importante, que vocês terão ferramentas aí importantes para escrever o Braille, fazer os números, aprender alguns acentos e tudo mais. Eu aconselho que vocês pesquisem sites que são confiáveis. Eu vou deixar um site aí para vocês. É um site que transcreve em Braille. Tem aplicativos também que fazem transcrições em Braille, e tudo isso vai ajudar aí no seu desenvolvimento aí nessa técnica, nessa nova forma aí de leitura e escrita. Bom, se você é uma pessoa amadora, eu aconselho que você use somente a reglete mesmo. Eu quero me aprofundar, vou comprar uma máquina de escrever em Braille, fica à sua disposição, fica ao seu critério. Eu queria uma impressora em Braille, né? Eu quero imprimir materiais em Braille. Fica a seu critério também, tá? Hoje, para você treinar, o mais indicado é a máquina de escrever e a reglete, tá? Agora, para você ler, treino e mais treino. Impressora tem várias, tá? Tem impressoras que são bem barulhentas, algumas impressoras já vêm até com uma caixa acústica para diminuir o barulho, e aí você pode pesquisar nos sites que você vai achar vários tipos de impressora. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido essa videoaula e estudem o Braille. Muitos surdos cegos precisam aprender o sistema Braille, até mesmo aquelas pessoas que já perderam totalmente a visão e a audição, que vai ter que usar uma linha Braille, que vai ter que usar o sistema Braille como novo modo de leitura e escrita. Então estude, porque vocês irão encontrar surdos cegos que vão precisar desse sistema, e aí você está apto aí para auxiliar eles dentro desse sistema. Bom, um abraço para vocês e até a próxima aula.